Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Os convidados são Carlos Silva e Rui Paulo Figueiredo. O tema de hoje é pensões e programas do Partido Socialista e da coligação. Mas antes, olhamos para estas declarações feitas mesmo há pouco pelo Secretário de Estado dos Transportes, Rui Paulo Figueiredo. Os dois candidatos que estavam na fase final da corrida melhoraram as propostas, foi uma garantia dada há pouco pelo Executivo, mas há aqui uma ideia colocada por um jornalista de que há falta de informação, não se conhece o conteúdo das propostas. O processo está a ser pouco transparente. Do meu ponto de vista, sim. Aliás, tenho vários requerimentos pendentes sobre essa matéria. Nós, de facto, não conhecemos a maioria das coisas. Não conhecemos as avaliações financeiras, não conhecemos os documentos complementares a caderno de encargos, não conhecemos as condições em que foram contratados os assessores, se havia incompatibilidades ou não. O Secretário de Estado dizia uma coisa que me tranquiliza muito pouco. Dizia ele que depois, no final do processo todo, há de mandar para o Tribunal de Contas e para a CMVM, mais faria que não mandasse, mas que tínhamos uma comissão independente a velar pelo processo. Mas essa comissão é muito pouco independente. O presidente da comissão, do meu ponto de vista, até devia ter sido substituído. Quando foi para o Parlamento depreciar o valor da própria companhia, emitindo juízos políticos... Pode ser mais concreto, Rui Paulo Figueiredo? Sim, claramente. Quando ele disse que a tesouraria da TAP estava nas ruas da amargura. E depois, quando opinou politicamente sobre as várias soluções que estavam em cima da mesa, dizendo que a única solução política era aquela que o Governo está a procurar implementar e comentando negativamente todas as soluções apresentadas pelos diferentes partidos da oposição, está tudo dito sobre a falta de independência. Só de modo muito, muito breve, para terminar. Eu tenho uma grande divergência com o Governo, que é o Governo continua a dizer que o interesse público é privatizar a TAP. Eu acho que isso é atropelar o interesse público era não privatizar. E o Estado de Estado disse ali uma coisa pelo meio muito relevante, que é, ele disse que o facto das propostas, e indo de encontro ao que a Alexandra perguntou no início, o facto de terem sido apresentadas propostas melhoradas, garantia ele, era um sinal que a TAP era estratégica e era um bom valor. É exatamente por causa disso que não devia ser alienada desta maneira. Carlos Silva, também tivemos a indicação do lado do Governo que esperam ter uma decisão até ao próximo Conselho de Ministros, mas ainda assim foi dizendo Sérgio Monteiro que, dado o volume de trabalho, poderia não vir aqui uma decisão já para a semana, e ainda acrescentou uma nota: vamos avaliar as propostas para decidir se avança ou não a privatização da TAP. Há menos segurança do Governo? Não. O que está aqui em causa, e acho que importa assegurar, e dessa perspectiva o Secretário de Estado informou-nos a todos, é exatamente o assegurar do interesse nacional e do interesse público. E nessas circunstâncias penso que estão tomados os passos nesse sentido. Eu continuo a dizer, e naturalmente a minha opinião já aqui foi divulgada há várias semanas, tivemos a TAP em vários capítulos, é de que não adianta ao país ter na lapela uma TAP ou uma TAPzinha, porque a contrapartida de o termos é exatamente depois terem que ser os contribuintes a pagarem essa mesma TAP. E nessa circunstância, penso que o que é importante é ter uma TAP sólida. E parece-me que esse facto só pode ser assegurado exatamente por propostas melhoradas, por boas propostas, e nessa circunstância é assegurado o interesse nacional. E, portanto, o facto de haver aqui uma declaração de Sérgio Monteiro dizendo para avaliarmos se há ou não privatização, não deu aí um sinal de que possa haver aqui o receio que as propostas não estejam boas o suficiente? Parece assim, se as propostas não forem boas o suficiente e não assegurarem o interesse nacional, o Governo não deverá continuar este processo de privatização. Muito bem. Olhamos então, agora sim, para os nossos temas. Desta semana foi a semana em que conhecemos as linhas gerais, Carlos, do programa da coligação. É um programa que avança com uma ideia do travão à dívida pública. É uma ideia que o Partido Socialista já tinha tido, de resto, a oportunidade de recusar. Portanto, a expectativa de consenso deduzo que fosse baixa quando apresentam esta proposta. A verdade é que ela divide também os constitucionalistas. Dado que a dívida aumentou tanto nesta legislatura, faz sentido falar-se em travões à dívida? Depende dos aumentos. A dívida aumentou tanto nesta legislatura e sabemos todos porquê. Havia um conjunto de entidades. Mas se a lei estivesse em vigor, violava a Constituição na mesma, não é? Provavelmente, mas também haveria mecanismos constitucionais por forma a que se ultrapassassem essas situações. Tanto mais que
o Governo apresentou propostas ao Tribunal, aos portugueses e à Assembleia da República, que depois foram avaliadas pelo Tribunal Constitucional, e propostas essas que, no entendimento do Tribunal Constitucional, não careciam da legalidade total. E nessas circunstâncias o Governo teve que encontrar alternativas. Também neste caso poderá ser assim. O Tribunal Constitucional não é por esse motivo que vai deixar de existir e naturalmente depois lá estará para assegurar essas circunstâncias. Portanto, mais do que essa proposta que me parece correta. Parece correta. Paulo Teixeira da Cruz, entre outros, queria mesmo que deixasse de existir. Apesar de... Houve outras propostas, não foram propostas, bem propostas, foram garantias. Sim. O PSD desta vez e o CDS, a maioria, resolveram dar garantias aos portugueses em detrimento daquilo que foram propostas eleitorais, daquilo que o programa do Partido Socialista. Podes chamar garantia, mas isto é uma proposta, esta reveste Mas é também uma garantia, proposta, não é? É uma garantia muito importante para todos os portugueses, é a garantia de que eventualmente não voltaremos a ter uma situação como a que tivemos em 2011. E nessa circunstância, apesar de se tratar de uma proposta, porque naturalmente os programas eleitorais são constituídos por propostas, mas a maioria esteve bem quando, à cabeça, porque não foi apresentar o seu programa eleitoral, veio apresentar um conjunto de predisposições, garantiu, no fundo, nove aspectos muito importantes daquilo que será a política do próximo governo. Palavras suas, se os programas de governo são feitos de propostas, onde é que estão as propostas para a segurança social? Vamos lá ver, não podemos confundir os planos. Portanto, há um conjunto de iniciativas que o Governo tomou ao longo do último mandato, conjugado com aquilo que é a proposta de programa do Governo e conjugado também com medidas que foram tomadas, algumas delas até consideradas inconstitucionais, e também consolidado com aquilo que foi o programa de estabilidade apresentado há cerca de 2 meses na Assembleia, que representam aquilo que é o posicionamento do Governo relativamente à segurança social. E o posicionamento passa pela eventualidade de se arranjarem propostas do lado do aumento de receita, propostas pelo lado do corte de pensões ou propostas, eventualmente, por ambas as coisas. Pedro Portanto, Passos não Coelho há hoje aqui... disse que poderia ser preciso aumentar impostos, inclusivamente. Não, está tudo em aberto. Está tudo em aberto. E está tudo em aberto para depois das eleições. Porque, como disse também, e parece-me bem, é necessário um certo consenso nacional em torno destas questões e, uma vez que estamos muito próximos de eleições, será difícil ocorrerem os consensos. E, nessas circunstâncias, vai ser necessário ao futuro Governo, tomar posição sobre isto. Rui Paulo Figueiredo, quanto à estratégia do Partido Socialista para as pensões, hoje já se conheceram alguns detalhes de números do relatório que foi pedido à parte, assinado também por Mário Centeno, para falar dos números, quanto é que custam as medidas do Partido Socialista e os impactos que têm no Orçamento de Estado e no PIB. Há aqui um grande se para estes números valerem, que é a criação de postos de trabalho. Se este se falha, há aqui uma oneração para o Orçamento de Estado muito significativa. São propostas arriscadas? Nesse pressuposto, naturalmente que sim. O António Costa dizia há pouco tempo, em resposta a uma pergunta semelhante à que a Alexandra me está a fazer, que ele encarava a gestão política como conduzir o carro. Em que se tivesse muito trânsito tinha que abrandar, se tivesse a estrada livre tinha que acelerar, mas o que importava era estar ao volante com toda a atenção do mundo. E eu pergunto, e não é importante estar dentro do limite de velocidade? Não, esse é que é o ponto. Ou seja, o exercício que o Partido Socialista fez foi um cenário macroeconómico, desenvolvendo nesse cenário macroeconómico um modelo analítico, depois foi sujeito a debate, um programa, e depois todas as propostas que foram debatidas e consagradas no programa tiveram a passar pelo crivo desse modelo analítico. Por isso é que entre o debate político, a crítica política com os parceiros sociais dentro do partido, mas também o crivo desse modelo analítico com todos os impactos no emprego, na economia, do déficit e na dívida, algumas medidas foram abandonadas, outras foram modeladas, outras tiveram exatamente, por exemplo, tudo o que tem a ver com a fiscalidade autárquica, foram, no fundo, adaptadas no sentido que precisavam de estudo. Esta medida em concreto foi alvo de muito debate e muitas críticas. Vale a verdade que eu acho que praticamente toda a gente criticou a medida, seja dentro do partido
não toda a gente, mas uma determinada ala esquerda, mais ligada aos sindicatos, criticou, as próprias associações patronais, parceiros sociais, também criticavam a medida. Até porque ela terá um impacto nas pensões futuras, nomeadamente isso. Não é? E que, do ponto de vista dos sindicatos, a ideia de aumentos salariais fica aqui mais ou menos diluída no efeito que é de aumento de rendimento que é provocado pela redução da Sim, é pensão. verdade. Tudo isso foi criticado pelas várias vias. Umas diziam que ela era de direita, outros diziam que ela era de esquerda, outros não produzia efeitos. A verdade, e indireta à sua pergunta, e não querendo evitar, é que, do ponto de vista daquilo que foi passar pelo crivo do modelo analítico do grupo liderado pelo Mário Centeno, ele apresentou detalhadamente as contas e os impactos que acha positivos que tem na economia, na criação de emprego, no crescimento económico e também os impactos negativos, salvo erro, não tenho aqui os valores, mas era 0,25. 0,8 no PIB, ok. sim. 0,8 do PIB, mas depois, se a coisa corresse mal, acho que aí é que era os tais O impacto, 0,25. o aumento no déficit caso a coisa corresse mal. Ou seja, portanto, mas está sempre o problema. não, mas era isso, que eram os vários cenários, ou seja, correndo às mil maravilhas. É porque é importante que se leia e que se perceba isso, porque o grupo desenhou 3 cenários, ou seja, partiu do modelo base da Comissão Europeia e depois, em cima desse modelo base, calcula tudo. Mas também tem um cenário em que as coisas correm pior por via de efeitos por exemplo, da Grécia, se correr mal e tiver efeitos negativos ao nível da União Europeia, ou se correr melhor de não haver impactos negativos na Grécia e ao nível da União Europeia também haja uma evolução no sentido positivo. Isso não varia, ou seja, aquilo que são estimados os impactos são sempre em cima dos 3 cenários básicos. Agora, o que é que eu acho sobre isto? Tem que ser pilotado com muita atenção, voltando à analogia do António Costa, ou seja, isto não pode ser implementar as medidas e depois, alegremente, não estar a medir permanentemente os impactos. Os impactos têm que ser medidos de um modo muito sério e muito permanente e ajustados se for caso disso. Isso é o problema que nós criticámos e debatemos aqui ao longo de anos. Ajustados o quê? Revertidos? Ou seja... Não, é progressivo, ou seja, aquilo que o Partido Socialista propõe é, do ponto de vista dos trabalhadores, uma descida progressiva que até é faseada. 2018, e depois a seguir começa a inverter essa descida mais devagar. Do ponto de vista das empresas, a modulação final da medida é que vai descendo à medida que for o sistema financiante pelas outras receitas alternativas. Naturalmente, o que eu acho que manda à prudência é que há este programa, tem que se ver no dia a dia, se a medida for implementada, se os efeitos estão a ser tal e qual que estão a ser calculados agora, se não forem e se forem positivos, ótimo. Se tiverem a ser negativos, não nos podemos dar ao luxo de não ajustar. Eu acho que isso é que é uma boa gestão financeira. Carlos Silva, a verdade é que, apesar deste programa da coligação, o projeto de programa da coligação, esta semana continuamos todos a discutir estas propostas para as pensões. Não é um erro não terem avançado com propostas? Não, estamos perfeitamente em tempo e acho que deve ser dada a oportunidade ao Partido Socialista de apresentar as suas propostas. Já tiveram tanto tempo sem propostas e foram acusados de resto que não havia propostas para alternativas. E o PSD e o CS não se puseram na mesma posição agora? A seu tempo deverão ser apresentadas. Mas eu acho que o problema verdadeiramente do Partido Socialista é este, é que, e você tocou na ferida, que foi o excesso de velocidade, porque não passa só pelas pensões, passa por reposições de muitas situações na administração pública, reposição da questão da política das 35 horas, as situações de requalificação dos funcionários públicos, a mobilidade especial. Há todo um conjunto de muitas medidas, no mundo laboral fundamentalmente, em que o Partido Socialista resolveu acelerar a velocidade e está praticamente em risco de se estampar por excesso de velocidade. Porque, por exemplo, o facto de repor os salários da função pública e os cortes de pensões em 2 anos, portanto, os impactos que isto poderá vir a ter na nossa economia, que eventualmente poderá não crescer como eles se pensam que crescerá, portanto, poderá levar a que ele seja primeiro multado por excesso de velocidade
nas Mas as eleições previsões de e crescimento depois, da coligação, eventualmente, estampar-se a seguir. Mas as previsões de crescimento da coligação são bastante parecidas com as do cenário macroeconómico de Mário Centeno, crescimento de entre 2% e 3%. Sim, sim, isso revela que acreditam que as políticas que o Governo impôs nos últimos 4 anos foram favoráveis a que o país neste momento cresça a esta velocidade. No entanto, o Governo não vai tão longe nas perspectivas de crescimento. É mais moderado e provavelmente realista na forma como o país está a crescer. Deixa-me perguntar-lhe se não teme, e é verdade que ainda não conhecemos as medidas e que ainda estamos a falar de linhas gerais de projeto, mas por aquilo que ouvimos esta semana, não há uma colagem ao programa de estabilidade e crescimento e àquilo que foi uma receita que vingou na última legislatura e falta aqui, de facto, um projeto para os próximos 4 anos? Não, eu acho que o Governo também não pode desligar-se daquilo que foi um processo que correu bem, que terminou bem, que teve um final feliz, Tem que afinar o discurso. como disse o Sr. Eu Primeiro-Ministro. ainda hoje estava a ler um dirigente do CDS no Diário Económico, na parte da blogosfera, que dizia que o programa da coligação era mesmo o programa de estabilidade e crescimento que tinha sido apresentado. Eu estou a citar o Sr. Primeiro-Ministro, não estou a citar fontes da coligação nem da blogosfera. Não é fonte. Portanto, a questão que se coloca é que, o item blogosfera do Diário Económico, o programa correu bem. Felizmente, o país tem um programa de estabilidade que o apresentou à União Europeia e é evidente que seria de todo irrealista que a coligação, no seu programa eleitoral, se desligasse deste programa. A minha questão, não, isso está lá seguramente. A questão é, e está lá mais alguma coisa? No programa de estabilidade? Não, no programa, nas linhas gerais do programa. É evidente que as linhas gerais vai ter que estar muitas coisas. A maioria tem um programa de pós-troika onde pretende ver reforçados muitos setores da economia, o setor do ambiente, a economia verde, a economia azul. Portanto, há todo um conjunto. A economia do mar ficou na moda para os dois partidos, não é? E para o Partido Socialista também. Para os três partidos, era isso que eu queria dizer. Mas o Carlos aqui à semana passada dizia que era um assunto menor, quando eu dei esse exemplo de convergência e de consenso. Não disse que era um assunto menor. Face às questões magnas que o país tratava, falar nesse tema, misturar esse tema nessa discussão, não era absolutamente fundamental. Rui Paulo Figueiredo, gostava de usar estes últimos 2 minutos que temos para olhar para alguns recusos ou algumas omissões que estão neste plano, nomeadamente não está quantificado a intenção de até onde aumentar o salário mínimo nacional. António Costa chegou a falar em 522 euros, agora há uma intenção de se aumentar, mas sem se quantificar. É um dos recuos do programa face àquilo que têm sido os anúncios do secretário-geral do PS? Não, eu acho que há é a prudência de haver a necessidade de quantificar. Houve um grande debate no Partido Socialista e a propósito das matérias da fiscalidade e, portanto, optou-se por modelar um bocadinho aquilo que devia estar consagrado. E porquê? Porque Quando diz modelar, acaba por ser mais realista naquilo que se pode oferecer? Não sei se é realista, é diferente. Ou seja, aquilo que tinha sido proposto pelo grupo de trabalho e que esteve em cima da mesa na discussão e depois até na primeira versão do programa, era mexidas no IMI, no IMT. Isso também desapareceu. E os feriados? E depois isto tinha... Os feriados aparentemente vai ser anunciado. E depois isto tinha articulação com toda a matéria fiscal. Ora, o Partido Socialista e António Costa também já tinha chegado a falar nisso, muita gente defende que não se deve ir por aí. Ou seja, que o que se deve ir é, a nível autárquico, as câmaras passarem a ter uma repartição de outro tipo de impostos, por exemplo, no IVA. Em vez de continuarmos com esses impostos e haver essa modulação, passar a ter um IVA. Exatamente para quê? Para termos um crescimento económico não assente no imobiliário, na construção civil, modelo liberal mas americano. Que as câmaras americano. também ajudem a puxar pela economia. Nesse sentido, e como eu acho que toda a parte dos impostos está articulada e a despesa de salário mínimo e isso tudo, eu acho que foi importante de aquilo que é a modulação final do programa. Para quem usava o governo de ultraliberal, essas ideias... Porque esse é um modelo americano, esse modelo de IVA. Uma das questões... Eu não tenho nada contra, porque eu defendo muitas coisas dos Estados Unidos. Um minuto, muito rapidamente, Carlos. Foram mais longe no lado da coligação na questão da saúde. Enquanto o António Costa falava em 500 mil médicos, a coligação fala em um médico de família por cada português. Aqui é a esquerda do Partido Social Democrata e do CDS, ou seja, estava a chamar liberal... Eu acho que é absolutamente fundamental que cada português tenha o seu médico de família. Não cumprir esse desígnio é não cumprir o Serviço Nacional de Saúde.
Agora, eu acho é que houve um processo muito importante, que foi o que conseguiu-se fazer com menos orçamento, mais pela saúde. E isso é uma medalha que este Governo e o Ministro da Saúde, principalmente o Paulo Macedo, têm e que devemos restar. Mas, no entanto, esse é o grande desígnio, portanto, daí a tal garantia, assegurar a todos os cidadãos o Serviço Nacional de Saúde, de direito. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Em Foco, que hoje termina por aqui.